Livro Colóquios com Margarida. Espiritismo, Poesias, Guias e Mentores. Este livro registra depoimentos de Margarida Coelho sobre guias espirituais e mensagens por ela psicografadas. Os organizadores esperam que esta leitura contribua para fortalecer a crença na possibilidade de intercâmbio com o mundo invisível, produz a fé. Mais ainda que a fé, contribua para gerar o saber. Tal como Margarida, desejam que todos possam afirmar que sabem que na vida espiritual contam com guias e mentores que intuem, protegem, amparam, amam. O foco do trabalho tinha que ser Margarida, e nós, organizadores, tínhamos que seguir, sem resistência, o fluxo dos acontecimentos. Palavras iniciais. Este trabalho teve origem na constatação da necessidade de explicar para o público e aos trabalhadores e trabalhadoras do Lar Irmã Maria Teresa quem é esta personalidade que mereceu a homenagem de dar nome à casa espiritualista que frequentamos. A explicação, a justificativa, só poderia ser dada por Margarida, porque foi ela que nos comunicou, há 4 anos atrás, que seria este o nome da nossa sociedade. As razões que motivaram a escolha eram desconhecidas para a maioria. Além de Irmã Maria Teresa, queríamos que Margarida falasse também sobre outros guias espirituais, como o Dr. Bezerra de Menezes, Liam Pior, Maria de Magdala. Depois de alguma resistência, a presidente do Lar Irmã Maria Teresa aderiu ao projeto da construção de um livro. Qual o pessoal do Cinema Novo, que tinha uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, na primeira terça do mês de fevereiro de 2006, com algumas ideias na cabeça e gravador, lápis e papel na mão, batemos na casa de Marga, como carinhosamente a chamamos. Neste caso, a teoria foi desmascarada pela prática e as tais ideias na cabeça tiveram que ser repensadas. Vimos nesta noite que o foco do trabalho tinha que ser Margarida e nós, organizadores, tínhamos que seguir, sem resistência, o fluxo dos acontecimentos. Afinal, mais do que os outros, este trabalho estava sob a égide, sob a proteção dos guias espirituais. O material coletado nestes encontros é riquíssimo e certamente pode oportunizar o aparecimento de vários livros, dando uma ideia do que foram os colóquios com Margarida naquele verão. Marcelo, já no primeiro encontro, depois de ter visto o jeito que as coisas estavam tomando, batizou nosso projeto com o nome de Colóquios com Margarida. Desde o primeiro dia, ficou claro que estávamos diante de uma oportunidade ímpar. Era a história do Espiritismo em Rio Grande, nos últimos 50 anos, desvelando-se diante de nossos olhos, mas era, sobretudo, a história de Margarida, espírita que realmente vivencia os valores da doutrina e que evidencia, cotidianamente, a sua confiança inabalável nos espíritos. O livro será, então, Colóquios com Margarida, Espiritismo, Poesias, Guias e Mentores. Assim, pretendemos contemplar o nosso objetivo inicial e, ao mesmo tempo, permitir que o leitor tenha acesso à visão que a Margarida tem dos guias e mentores, levando-o também a conhecer poesias e mensagens psicografadas por ela. Além disso, terá a oportunidade de conhecer poesias e textos da autoria da presidente do Lar Irmã Maria Teresa. Em relação a esta autoria, nos perguntamos, será? A tal ponto Margarida interage com os espíritos que é bem difícil diferenciar o seu pensamento do pensamento de seus guias e mentores. Os organizadores.
Assim entendemos. Margarida é a maior referência que existe em Rio Grande quando o tema é espiritismo. Em 1984, formou os primeiros aplicadores de cromoterapia, um tratamento alternativo que se utiliza da propriedade terapêutica das cores. Esta equipe deu origem à casa que hoje denominamos Lar Irmã Maria Teresa. Quem é Margarida? A princípio, parecia-nos desnecessário caracterizar Margarida, eixo condutor deste livro, mas fomos alertados de que futuros leitores não pertencentes aos grupos coordenados por ela precisariam ter clareza sobre esta personalidade tão importante para a narrativa. Por esta razão, tentaremos caracterizar e dizer o que representa para nós esta figura ímpar. Assim entendemos. Margarida é a maior referência que existe em Rio Grande quando o tema é espiritismo. Acreditamos ser esta também a percepção de muitos rio-grandinos, espíritas ou não, que recorrem à dirigente buscando avidamente esclarecimento de dúvidas, indicação de livros, conselhos e orientações. A causa de nosso profundo respeito está na constatação de sua grande fundamentação teórica e, principalmente, na constatação de sua grande e permanente busca de coerência. Com ela aprendemos muito, com ela vivenciamos experiências que nos fizeram crescer. Ela é uma aula prática de espiritismo continuamente. Margarida Joana Rodrigues Coelho nasceu em Rio Grande em 20 de julho de 1933. Era a única menina dos 6 filhos de Conceição, católica, e Henrique, espírita. A família foi sua principal escola de formação de valores. Exemplos marcantes foram os pais e a avó. Grande contadora de casos, Margarida, até hoje, ilustra suas palestras com histórias que evidenciam a influência familiar em sua formação ética. Praticou a mesma religião da mãe até os 18 anos, quando começou a ler os livros espíritas que o pai lia e aceitou definitivamente as ideias neles expressas, descobrindo os princípios norteadores para sua vida dali para frente. A aceitação destas ideias levou a frequentar a sessão de mesa na casa de Dona Maria Moll e, mais tarde, no início dos anos 50, a Sociedade Espírita Kardecista de Rio Grande, que frequenta até hoje. Um dos traços mais marcantes de sua personalidade é a abertura diante de novas ideias, receptividade ao estudo de novos conhecimentos, total falta de preconceito diante do desconhecido do diferente. Grande formadora de opinião, liderou vários grupos de estudo na área espiritualista. Assim, por exemplo, em 1984, já aposentada do serviço público, coordenou um grupo de estudo e formou os primeiros aplicadores de cromoterapia, um tratamento alternativo que se utiliza da propriedade terapêutica das cores. Esta equipe deu origem à casa que hoje denominamos Lar Irmã Maria Teresa. Desde então, olhando só os aspectos positivos dos fatos e das pessoas com as quais convive, citando frequentemente Joana de Ângeles, uma de suas autoras preferidas, quando diz que não devemos valorizar o mal, Margarida vem semeando grupos de estudos e de trabalho. Hoje, são realizados no Lar Irmã Maria Teresa 25 trabalhos, dos quais 8 são dirigidos por Margarida. Além disso, dirige mais 3 em outra sociedade. Na referida instituição, atua há mais de 50 anos como médium, expositora da doutrina, dirigente de trabalhos e membro de conselho. Alguns destes trabalhos são inovadores, como o trabalho denominado Auxílio aos Suicidas, assim como, no passado,
foi a cromoterapia. Outros seguem os padrões das tradicionais sessões realizadas nas casas espíritas. O critério principal para a formação destes grupos tem sido a constatação do sofrimento de encarnados e desencarnados e a enorme compaixão da dirigente. Inspirada pelos mentores, ela não se intimida pelas dificuldades, segue em frente destemidamente. A verdade é que multidões têm recebido ajuda nestes anos todos, tanto de encarnados como de desencarnados. A todos, Margarida recebe com carinho, sem surpreender-se diante dos relatos, sem fugir diante da dor. Um dos traços mais marcantes de sua personalidade é a abertura diante de novas ideias, receptividade ao estudo de novos conhecimentos, total falta de preconceito diante do desconhecido e do diferente. Sobre guias e mentores. Mentor, segundo o dicionário Aurélio, de 1986, é aquele que guia, ensina ou aconselha. É guia, mestre, conselheiro. Na ficção, mentor é personagem da Odisseia, de Homero, século VIII a.C., amigo e conselheiro de Ulisses. É importante destacar que, para cada trabalho desenvolvido na casa espírita, há um mentor. Também é importante assinalar que, neste texto, o termo mentor é mais usado para os espíritos superiores que orientam os trabalhos desenvolvidos na casa espírita e usamos guia quando falamos daquele espírito amigo que orienta e ampara os encarnados nas estradas da vida. Num de nossos encontros, Marcelo defende a ideia de que a proximidade dos mentores nos grupos deve-se principalmente à figura de Margarida. Defende também a ideia de que no plano espiritual ela teria se preparado para a tarefa de dirigente. A proteção das falanges específicas teria sua origem na afinidade destes espíritos com a médium. Eles inspiraram Margarida em diferentes ocasiões para a formação de diferentes trabalhos, como a cromoterapia, o auxílio aos suicidas e tantos outros. Falou-se, então, de afinidade, sintonia, competência, necessidade. Dias depois, Marcelo retoma o que chama da hipótese e diz pensar em círculos concêntricos, formados devido a afinidades e necessidades kármicas. Este círculo seria formado por mentores, médiuns e pacientes. O assunto foi muito debatido, mas não houve uma conclusão. No dia seguinte, sobre este tema, posicionou-se Maria de Magdala através da psicografia de Margarida. As palavras da mentora, como é fácil deduzir, tiveram uma repercussão muito grande no nosso grupo. Temos registrado na literatura espírita os nomes de Bezerra de Menezes, Maria de Magdala, Joana de Ângeles, mas não os de Maria Teresa, André, Augusto, Aurélio, Leão-Piot. Diante da possibilidade de termos a presença destes mentores nos amparando o exercício medianímico, pelo mérito da nossa Margarida, desejávamos aprender um pouco mais sobre eles e compartilhar o que alcançamos nestes inspiradores colóquios. Seguem-se, pois, exemplos, relatos e psicografias. Com relação à reunião de ontem à noite, todos nós sabemos que o acaso não existe. Portanto, os encontros importantes de nossas experiências são programados anteriormente. A lei das afinidades está tão presente quanto a necessidade de crescimento, evolução e progresso de grandes grupos de espíritos. As lideranças tanto podem ser de irmãos voluntários com larga experiência na programação de grandes grupos, como fortes ligações de espíritos amigos da retaguarda
que programaram a proposta como espíritos da mesma falange dos amigos comprometidos com este ideal superior. Aprendizado, disseminação do conhecimento da doutrina e exemplo de confiança, determinação para superar os entraves do caminho e, acima de tudo, um amor robusto junto às grandes dores. O mais importante serão os resultados positivos que juntos possam obter, retornando à pátria de origem, um a um, tranquilos, pela certeza do dever cumprido, com êxito para todos. Que Jesus continue sendo nosso guia, fonte de inspiração, energia e força na realização das propostas do amor que a todos move. Obrigada a todos, façamos nosso melhor. Nosso amor convosco, Magdala, 22 de março de 2006. A lei das afinidades está tão presente quanto a necessidade de crescimento, evolução e progresso de grandes grupos de espíritos. Guias espirituais, Margarida Coelho. Todos nós temos um guia espiritual, nosso amigo, companheiro amoroso e atento. Não interfere nas nossas decisões, mas nos aconselha sempre para o bem. Afasta-nos muitas vezes de ciladas, ancora-nos no porto seguro do amor de Deus quando de nossos projetos superiores. Quando nos desviamos do bem e insistimos nos desvios escuros e lúgubres do caminho, surdos e desinteressados do amor e do bem, precisam deixar-nos por nossa conta para que possamos aprender. Mas nunca desistem de nós. Continuam atentos ao primeiro pedido de socorro, à primeira iniciativa de mudar, por mais fundo que tenhamos descido. Amemos nossos guias. Criemos o hábito de dialogar com eles, pedindo-lhes que conversemos durante o sono desdobrados. Não peçamos futilidades, nem determinemos a eles tarefas que são de nossa competência no mundo físico. São nossos amigos incondicionais, mas não são nossos empregados. Quantos dias, quantas horas, perdidas dentro da vida, quanto amor guardado no peito, sem sair aprisionado, egoísta aqui guardado, bem dentro do coração. Põe tuas mãos no trabalho, põe teus passos no caminho. Alivia a dor e os espinhos, retira-os bem devagar. Luta contra a força bruta, a energia vibrante, que qual força de um gigante hesita de esmagar. Deixa que a mente lidere e o pensamento, a ideia vença qualquer desejo, que elevando a matéria rebaixe teu coração. Vence o mundo da ilusão, abre teus olhos à luz, bebe na fonte bendita do Evangelho de Jesus. André, 1960. Os amigos da juventude. André é um espírito que acompanha Margarida desde que ela tinha 16 anos, idade em que teve as primeiras experiências mediúnicas. Em sonho, saía com ele para executar tarefas de ajuda ao próximo. Ele se apresenta como um jovem. Margarida conta. Em 1960, nos trabalhos mediúnicos, um médium o via como um homem moço que, aparentemente, foi da minha vida, do passado. As primeiras páginas psicografadas por ela foram de André e de outros dois espíritos, Augusto e Aurélio, que também se apresentam sempre como jovens. Desde as primeiras mensagens até hoje, numa linguagem bonita, muitas vezes em verso, eles consolam, animam, aconselham aqueles que pedem ajuda. Em agosto de 2006, estudamos e discutimos textos que tratam da evolução do planeta e a evolução do homem. Mostrando que os espíritos acompanham nossas discussões e estudos,
André ditou para Margarida, naquela noite, os versos registrados a seguir. Um dia, minha querida, ouvirás minha voz e sentirás a ternura que minha alma te reserva. Ouvirás o ruído dos passos da aventura que hoje te escapa e caminharemos juntos, mãos unidas, olhos marejados, nas trilhas perfumadas que o astral nos reserva. Estarei contigo, hoje e sempre, minha doce, querida e terna amiga. Que Jesus te abençoe. André, 31/12/1975. Nunca penses nos outros como adversários, mas como parceiros da experiência terrestre. Quando sofreres, não imagina a dor como inimiga, mas como remédio para as moléstias que ainda carregas na alma. Não sei quanto tempo a vida me concederá para os ajustes necessários. Sei, entretanto, que todo o tempo disponível é importante demais para desperdiçar. Procura vencer a crítica não construtiva. Geralmente, aquilo que tanto te incomoda no outro está dentro de ti, aguardando corrigenda. Aurélio, 29/01/2006. Um dia. Um dia, este planeta belo, a irradiar esplendores, se abrirá em flores de amor, irradiando luz. E nós, filhos da terra, mãe generosa que acolhe e guia, nos avanços conquistando a paz, caminharemos jubilosos, firmes, vencedores de batalhas tantas, já com direito de viver aqui, seguiremos respeitando a vida em suas formas mais sutis e belas, servindo a vida que nos deu a chance de aprender em sucessivas glebas. Amar a vida e amar a terra, amando Jesus, o Senhor das eras. André, 2006. Quando? Muitos acreditam que já sabem tudo, empanturram-se de saber e creem que são melhores do que os outros. Está muito distante de nós o conhecimento pleno. Seria, mais ou menos, querer que o estagiário de hoje entendesse o homem em toda a sua essência. A ciência já avançou muito e muitos conhecimentos já felicitam as civilizações presentes com a tecnologia e avanços científicos. No entanto, o mundo espiritual conta com um enorme acervo que ainda a maioria dos encarnados não pode absorver ou ainda não tem o direito de usar, por isso não é passado. A ciência terrena também guarda como secreto muitos avanços tecnológicos que poderiam ser mal utilizados, com um risco muito grande para as grandes massas e o próprio planeta. No entanto, somos viajores do tempo, cidadãos do universo e, daqui a alguns milhões de anos, poderemos entender e talvez absorver a grandiosidade da criação. Os próprios cientistas querem provar a extensão do universo como mensurável e finito, quando o Criador é o infinito e está sempre criando, se expandindo e gerando vida. Aurélio, 24/01/2006. Descobri, sou eterna, sou o ontem, o hoje e o amanhã. Augusto, 25/01/2006. Quando era passarinho, aproveitava as correntes de ar para poupar minhas asas. Agora que sou homem, aproveito o Evangelho para criar asas e voar no futuro. Augusto, 5/01/2006. A vaidade é a ignorância do que somos. Somente a carregamos quando ainda não nos conhecemos o suficiente. Somos bons?
sábios, já nos amamos e aos nossos semelhantes. Somos íntegros, dignos, éticos e moralmente corretos? Agimos sempre com lisura? Nos colocamos no lugar do outro? Quando formos todas estas qualidades, seremos humildes. Augusto, 26 de janeiro de 2006. Nas situações mais difíceis, sua presença infundindo segurança, firmeza e sabedoria é intuída. Lin Yampiô. Em 1957 ou 1958, Margarida passou a receber mensagens ditadas por Lin Yampiô, um indo-chinês. Ela diz: ele é um homem moreno claro, moço, com olhos grandes. Usa uma trunfa com uma pedra verde que emite raios. Esta descrição está baseada não só na sua percepção, mas também nos relatos de outros médiuns. Ele lidera uma equipe, uma falange. Margarida conta. Parecem umas fadinhas. Eu ouvia um canto, sempre a mesma música numa língua desconhecida. Soube, mais tarde, que estivemos casados na Indochina e tivemos experiências com curas. Soube do seu nome porque assinou as mensagens. 2 vezes dei comunicação dele. A primeira vez, todos os meus tecidos pulavam. Falei tão baixinho que no começo as pessoas não ouviram. Sabe aquela sensação, eu não mereço? No início, suas aparições eram meio teatrais. Por exemplo, aparecia como uma bola de cristal. Ela arrebentava e dela surgia a figura do oriental. Hoje, Margarida tem a convicção de que viveu com Lin Yampiô na Indochina e com ele participou de muitas experiências de cura. Esta certeza vem não só de suas experiências pessoais, como também do estudo das experiências de outros médiuns. As falanges deste espírito muito evoluído atuam em todas as tarefas coordenadas ou, como se diz nos centros espíritas, dirigidas por Margarida. Muitos médiuns ouvem suas cantigas, outros veem o grupo atuando. A presença dele é, geralmente, intuída. Poucas vezes os videntes o veem com clareza. Nas situações mais difíceis, sua presença, infundindo segurança, firmeza e sabedoria, é intuída, tanto nas questões relacionadas à condução dos trabalhos, como nas questões relacionadas à vida pessoal e familiar. Lin Yampiô tem, estes anos todos, amparado, animado, encorajado e ressaltado seu amor. Margarida considera o indo-chinês um companheiro presente e atuante. Ela não o vê, mas sente sua presença. É como se uma voz me falasse dentro do ouvido, explica a dirigente. Ela também diz que vê dentro da cabeça. Ressalta: tem dias em que eu sinto mais a frequência dele. Sorri hoje, agora, amanhã e sempre. Bendize as horas, os dias, os anos que o Senhor te concede. Não quero que te sintas só e penses que os caminhos são feitos de tristeza, lágrimas e desilusões. Quero que saibas que, depois de lutas tantas, te aguardam caminhos que muito feliz te farão. Sorri hoje, agora, amanhã e sempre. Bendize as horas, os dias, os anos que o Senhor te concede. Usa-os com alegria em favor dos que padecem, e estarás iluminando e perfumando o caminho que te espera. Estou sempre contigo, filha tão querida. Jamais tão próximo estive do teu coração. Abre o teu sorriso, teus braços,
faz um ninho, abriga a dor e faz de ti refúgio, consolo para outros corações. Quero ser para ti o que um dia, nos recuados caminhos da nossa querida Índia, tu foste para mim. Estímulo, força, luz e amor. Linham Pior, 3 de julho de 1975. Maria de Magdala. Um pouco de história. Naqueles dias, vivia na cidade de Magdala uma mulher incomum. Acostumada ao luxo e ao fausto, vendia-se para a soldadesca exigente e os generais aquinhoados de ouro e de prata, na ânsia de encontrar a felicidade. No entanto, quanto mais se dividia entre os cuidados com o corpo, em seu palacete em Magdala, mais sua alma desejava o toque da suavidade e ansiava o encontro com um homem com o qual sonhara durante toda a existência. Pinheiro e Estevão, 2005, na página 45. Pinheiro Robson Estevão, Mulheres do Evangelho. Contagem, Minas Gerais, da Casa dos Espíritos, 2005. Em Magdala, cidade banhada pelo Rio Jordão, vivia a bela Maria Madalena que, ao conhecer Jesus, desfez-se de seu palacete e de suas joias, doando-as aos miseráveis do caminho. Seguiu o Mestre, tornando-se, segundo alguns autores, o 13º apóstolo. Até o fim dos seus dias, dedicou-se a tratar dos doentes e miseráveis, vivenciando e ensinando a mensagem de Jesus. Conforme os autores citados anteriormente, este trabalho, junto aos sofredores, fez desabrochar em sua face as marcas do amor, transubstanciando sua alma dia a dia num anjo de luz que abre suas asas sobre o panorama dos sofrimentos humanos. 2005, página 47. Foi assim que Maria de Magdala aconteceu na minha vida. Magdala autoriza Margarida. Orou em agradecimento pela presença e amparo daquele espírito que sentia de tanta luz. Margarida já trabalhava há 20 anos, quando começou a sentir uma vontade irresistível de assinar-se Magdala no fim das mensagens psicografadas. Também tinha vontade de anteceder esta assinatura com o fechamento Meu amor contigo. Afugentava tal intuição, pensando que espíritos da falange de Magdala seriam de tal grau de evolução que não poderiam estar se comunicando através dela. A própria Magdala, ditar as páginas às quais escrevia, seria totalmente improvável. Naquela noite, uma segunda-feira do ano de 1977, antes do trabalho de desobsessão, ela falou no salão e sentiu-se muito bem assistida. Uma energia muito boa a envolvia e sabia que sua fala fora bonita e consistente. Ao terminar, dirigiu-se para a sala do trabalho de desobsessão, sentou-se e orou em agradecimento pela presença e amparo daquele espírito que sentia de tanta luz. Um colega entregou-lhe então um bilhetinho onde estava escrito: temos tido dificuldade em encontrar apoio para o nosso trabalho. Entretanto, tu já fazes parte do nosso grupo. Magdala. Naquele tempo, Margarida era médium do trabalho de desobsessão. Às vezes, porém, ela palestrava no salão, comentando sobre passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Dias depois, recebeu outro bilhetinho psicografado pelo mesmo médium. Nele estava escrito: precisamos de ti. Queremos teu apoio para desenvolver nossa ação. Continua amorosa e serás um elo. Magdala. Ela conta este fato com entusiasmo, introduzindo-o com as palavras: foi assim que Maria de Magdala aconteceu na minha vida. E fecha o tema dizendo: aí eu achei que ela me autorizou
através destes bilhetinhos. A mentora maior. Os médiuns veem muita luz, captam uma energia de ordem muito elevada quando ela se faz presente. Magdala é percebida como um espírito superior de uma falange elevada. Ela é mentora do trabalho de auxílio aos suicidas. Ela zela, ampara, dirige, se responsabiliza, dá respaldo, avaliza as ações do grupo. No início dos anos 90, Margarida sentiu a necessidade de organizar um trabalho especificamente para ajudar os suicidas. O estudo e a observação levaram a tal constatação. Várias dificuldades foram superadas e, finalmente, o trabalho concretizou-se. A presença de Magdala acentuou-se sempre numa posição muito superior. Os espíritos faziam-se presentes, atuantes, incansáveis. Falanges importantes como as de Irmã Maria Teresa, do Dr. Bezerra de Menezes e de Francisco de Assis mostraram para o grupo de médiuns que podiam confiar na sua proteção. Acima destas falanges, iluminando, amparando, intuindo, estava, desde o início, Maria de Magdala. Sua figura, como já registramos, não era vista, mas sua vibração superior era sentida. Os médiuns veem muita luz, captam uma energia de ordem muito elevada quando ela se faz presente. Com o passar do tempo, as mensagens de Magdala, ditadas a Margarida, foram se intensificando. Consequência natural de tudo isto foi a escolha de Magdala para mentora do trabalho citado. Tempos depois desta escolha, ouvindo uma palestra de Divaldo Franco, a dirigente aprendeu que os espíritos deveriam ser convidados para mentores dos trabalhos e, caso aceitassem o convite formal, assumiriam tal missão. Tarde demais. Margarida, guiada pela intuição e pela percepção de indícios da predileção dos espíritos por este ou por aquele trabalho, já tinha escolhido os mentores de cada um deles. Maria de Magdala, presente em todos, parecia se identificar mais com a tarefa especial e delicada que é a de promover ajuda para aqueles que atentaram contra a própria vida, virando as costas para a oportunidade inigualável que é a encarnação. A equipe de Magdala, incansavelmente, atua em todos os trabalhos e, frequentemente, exorta, estimula, encoraja os médiuns, como na contundente mensagem transcrita a seguir, recebida por Margarida. Amigos médiuns, o trabalho nesta vida é oportunidade servida numa taça de cristal. Por mais difícil que seja, é sempre chance bendita na seara do Senhor. Não fiquem indiferentes, não se tornem indolentes diante de tanta dor. Há muito serviço, amigos, à espera de braços firmes, com vontade resoluta. Tenhas tua a força bruta, ou a firmeza da pena, ou sejas a firme antena, captando o mundo astral. Não te escuses ao trabalho, pois hoje és convidado, amanhã serás credor, ou, quem sabe, devedor por ignorar o chamado de Jesus, nosso Senhor. Avante, amigos! Depende de vocês, crescer ou estacionar. Contem conosco. Grupo Magdala, 13/6/1990. Era a freirinha que comandava, amparava, segurava nas situações difíceis, orientava, ensinava. Irmã Maria Teresa. Eu nunca vi a Irmã Maria Teresa, mas senti os sentimentos dela. Foi no início dos anos 70 que os videntes passaram a relatar
a presença de uma irmã de caridade, muito ágil e atuante, líder de um grupo de freiras. Parecia fazer parte do trabalho há muito tempo. Hoje, há um consenso entre os médiuns. Esta freira é a irmã Maria Teresa. Há muitos anos identificou-se para uma das médiuns. Ela veste bege clarinho, ou cinza claro, ou branco. É magrinha, miudinha, parecendo frágil. Margarida conta. Às vezes tem tanta luz que não se pode ver. A diretora dos trabalhos insiste em dizer que enxerga dentro de sua cabeça. A voz da mentora é percebida por Margarida com nitidez, orientando, sugerindo, ordenando. Comecei a ouvir a voz dela na minha cabeça. A primeira vez que isto aconteceu foi imediatamente depois de perceberem a presença da irmã de caridade. Naquela casa espírita não havia o costume de nomear os mentores dos diferentes trabalhos. E assim, durante décadas, ela não foi nomeada. Era a freirinha que comandava, amparava, segurava nas situações difíceis, orientava, ensinava. Irmã Maria Teresa lidera uma falange de irmãs de caridade, muito ágeis, que operam onde há dor. Naqueles anos 70, Margarida, então uma médium do trabalho de desobsessão, percebeu, durante uma sessão, que uma médium que fazia cair a cabeça no início do trabalho e só voltava no final, relatando tudo o que tinha visto, estava demorando muito a voltar à consciência. Então, ouviu irmã Maria Teresa dizer: "Vamos trazê-la de volta. Vai lá e dá um passe nela." Depois da permissão do dirigente do trabalho, Margarida, guiada pelas palavras da mentora, administrou o passe. Ouvia sua voz firme. Põe uma mão na testa e outra na nuca. Não toca. Vamos chamá-la mentalmente. Devagar. Desde então, a dupla Irmã Maria Teresa Margarida atua diariamente nos grupos espíritas, incansavelmente. A confiança inabalável que a última tem contagia a todos. Não há dificuldade que não seja superada pela competência, empenho e, sobretudo, pela compaixão de Irmã Maria Teresa. Margarida afirma que, sob a influência de Irmã Maria Teresa, sente na mesa mediúnica sentimentos de um grau desconhecido para ela. Quando percebe a compaixão com que ela abraça os sofredores, o amor e compreensão revelados nas situações mais difíceis, envolvendo espíritos intolerantes e empedernidos, vê como essa entidade tem o compromisso incondicional de trabalhar para minimizar a dor e o sofrimento. No trabalho de ajuda aos suicidas, sua atuação é permanente. Desde que a casa que hoje leva o seu nome existe, ela é a diretora dos trabalhos de desobsessão. Sua presença amiga é uma constante em todas as atividades, mas é nos trabalhos de cura, como a cromoterapia, que a sua atuação é mais intensa. Segundo Margarida, Maria Teresa e sua falange são muito ligadas a hospitais e atuam no Hospital do Astral localizado acima da casa espírita. Num dos encontros em que conversamos sobre a personalidade da mentora de tantas atividades, concluímos que ela é amorosa, solidária, sem limites, progressista, sem preconceitos de qualquer espécie e muito ligada à ciência. Diante de tantas características positivas e frente à constatação da quantidade e qualidade do trabalho de Irmã Maria Teresa, brincamos com Margarida. Tudo isto significa a escolha do nome da nossa sociedade. É justo que nossa casa espírita tenha este nome, Lar Irmã Maria Teresa. Desejamos que todos possam afirmar que sabem que na vida espiritual contam com guias e mentores que intuem, protegem, amparam, amam.
Palavras finais. Acreditamos que atingimos os objetivos que explicitamos nas palavras iniciais deste despretensioso livro. Os leitores conheceram melhor Margarida, puderam ler e reler mensagens e poesias por ela psicografadas e, também, conhecer algo sobre guias e mentores. Esperamos que esta leitura tenha proporcionado momentos tão prazerosos e significativos como os que vivenciamos nos colóquios com Margarida. Não só nos que antecederam a confecção deste livro, mas nos inúmeros que tivemos no decorrer da vida. Como já afirmamos, o material coletado é riquíssimo e nem mesmo o tema Guias Espirituais está esgotado. Outros trabalhos deverão surgir. Esperamos que esta leitura contribua para fortalecer a crença na possibilidade de intercâmbio com o mundo invisível e produza fé. Mais ainda que a fé, contribua para gerar o saber. Tal como Margarida, desejamos que todos possam afirmar que sabem que na vida espiritual contam com guias e mentores que intuem, protegem, amparam, amam. Esta convicção na espiritualidade é expressa nas palavras de Augusto, um dos amigos da juventude, psicografadas e endossadas pela médium. Com este convite à reflexão, encerramos o relato dos colóquios que tiveram como tema guias espirituais. Um dia já não serei mais eu, não pensarei em mim, não falarei em mim, serei a luz que brilha nos olhares dos que sorriem, felizes por viver. Serei a brisa suave que enleia, serei a aragem das praias que semeiam venturas mil nos rostos juvenis. Serei o grito alegre das crianças que alegres brincam nas ruas da cidade. Serei a graça brejeira das meninas no despertar da vida para o amor. Rirei com elas das coisas tão bonitas que enfeitam as praias, atapetando a trilha do viver. Serei o alegre canto da andorinha anunciando a chegada do verão, e no bater das asas delicadas farei bater também os corações. Nos mares tantos que banham tantas terras, serei a espuma das ondas verdes belas. Serei o azul do céu que enfeita os ares. Serei a brisa que sopra sobre os mares, fazendo as ondas espumarem sobre as praias. Serei a lágrima que brota da alegria dos que hoje sabem viver em harmonia, de braços dados, alegres como irmãos. Serei a doce ternura tão vibrante que faz a alma amar e ser feliz. Serei a vida que brota no grãozinho, na terra amiga, no amigo chão. Serei as cores tão belas e ofuscantes que tingem as pétalas das flores tão queridas. Serei na vida das flores o perfume que inebria e traz paz ao coração. Serei carinho em forma de amizade. Serei amor em forma de emoção. Serei ternura nas mãos belas e bondosas das carinhosas esposas, noivas e mães. Serei ainda a paz e a harmonia do riso, do amor e da alegria que vibra dentro dos nobres corações. Tudo isto serei um dia, depois de muito amar, sofrer e trabalhar. Vencido o próprio eu, já não serei mais eu, não pensarei em mim, não falarei de mim. Em Deus serei. Augusto, 1963.